A história do nascimento de João Batista começa no coração do templo em Jerusalém, quando Zacarias, um sacerdote idoso da divisão de Abias, foi escolhido por sorte para entrar no santuário e queimar incenso diante do Senhor. Era um dia comum de serviço, um daqueles em que os rituais se repetiam com ordem solene. No entanto, naquele dia, o céu se inclinou para falar com um homem cuja fé fora testada pelo tempo. Zacarias e sua esposa Isabel eram piedosos e irrepreensíveis diante de Deus, mas havia uma dor antiga que os acompanhava, o vazio da ausência de filhos. Todos sabiam que Isabel era estéril e os anos já haviam levado embora a esperança do casal. Mesmo assim, nenhuma amargura obscurecera sua devoção. O templo estava cheio do aroma do incenso quando Zacarias se prostrou em oração. O silêncio do lugar sagrado foi rompido por uma luz resplandecente, e diante dele apareceu o anjo Gabriel. O coração do sacerdote estourou em espanto, e o medo o cercou como fumaça. Não temas, Zacarias, disse o anjo numa voz que trazia calma e firmeza. Tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será grande aos olhos do Senhor e fará voltar muitos ao caminho de Deus. Zacarias, atônito, balbuciou. Como isso acontecerá? Sou velho e minha esposa também é avançada em idade. Gabriel fitou o homem com doçura misturada à autoridade celestial e respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E porque não acreditaste nas minhas palavras, ficarás mudo até o dia em que se cumprirem. O templo inteiro murmurou quando Zacarias saiu sem voz alguma, apenas gesticulando. Isabel, ao ouvir o que o marido tentava lhe comunicar, sentiu o coração estremecer. Era difícil crer, mas o brilho nos olhos de Zacarias dizia tudo. Os meses seguintes foram marcados por uma fé silenciosa. As palavras haviam sido levadas, mas restava o gesto da confiança. Isabel, que já não esperava mais nada da vida, começou a perceber mudanças em seu corpo. A promessa se tornava real, e num gesto humilde e íntimo ela disse: O Senhor fez isto por mim, tirou de mim a minha humilhação. As amigas do vilarejo notaram o milagre, e toda a Judá murmurava histórias sobre a mulher idosa que carrega um novo futuro no ventre. Durante 5 meses, Isabel viveu recolhida. As noites longas, o calor do deserto, os pensamentos que vinham e iam. Em meio a tudo, o milagre crescia em seu ventre. Zacarias passava o tempo em orações silenciosas, traçando palavras invisíveis no ar, guardando dentro de si o louvor que não podia pronunciar. Às vezes escrevia em tábuas as promessas antigas de Deus a Abraão e Sara, a Ana e Samuel, e pensava: o Senhor faz tudo no tempo certo. Entre segredos e risadas contidas, o casal rejuvenescia na esperança. Quando Maria, a jovem de Nazaré, recebeu a notícia de que também seria mãe, correu às montanhas para visitar Isabel. A cena foi de pura graça. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel se moveu intensamente e Isabel sentiu um estremecimento santo. Com lágrimas nos olhos exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela sabia que estava diante de algo que ia além da sua própria alegria. 2 mulheres, uma idosa e outrora estéril, outra jovem e virgem, tornavam-se sinais vivos de que nada é impossível para Deus. Por 3 meses elas compartilharam risos, orações, histórias e promessas. O lar de Isabel se encheu de cânticos. Então chegou o tempo do parto. As vizinhas se reuniram, o choro do recém-nascido ecoou pelas paredes de pedra e toda a vizinhança celebrou. O Senhor teve misericórdia dela. No 8º dia vieram circuncidar o menino e queriam chamá-lo Zacarias como pai. Mas Isabel foi firme: não, ele se chamará João. Um murmúrio percorreu o grupo. Você não tem parentes com esse nome, reclamaram. Então fizeram sinal ao velho sacerdote, ainda mudo, perguntando sua opinião. Com mãos trêmulas ele pediu uma tábua de escrever e cuidadosamente traçou: o nome dele é João. No mesmo instante a língua de Zacarias se soltou, e ele começou a louvar a Deus, falando pela primeira vez em meses, lágrimas ardendo-lhe no rosto. Todos ficaram tomados de temor e alegria. Que será, pois, este menino? Perguntavam. A mão do Senhor está com ele. Nos dias seguintes, Zacarias, cheio do Espírito Santo, proclamou um cântico poderoso, exaltando o Deus de Israel que visitara e redimira o seu povo. Ele viu além do nascimento de seu filho, enxergou o cumprimento de promessas antigas, a proximidade de um novo tempo. Falou do menino como aquele que prepararia o caminho do Senhor. Isabel observava o marido com ternura. Ele não era mais o
mesmo sacerdote cauteloso que duvidara, mas um homem tocado por um milagre silencioso e transformador. A fé não havia apenas devolvido a fala a Zacarias, havia devolvido poesia à sua alma. O jovem João cresceu em sabedoria e força, afastando-se cedo para o deserto. Sua figura solitária entre as areias do Jordão lembrava as antigas vozes proféticas. Isabel envelheceu sorrindo, orgulhosa de ver o filho que a fé lhe dera. Zacarias, por sua vez, olhava para cada amanhecer como quem entende que todo o silêncio de Deus prepara uma nova melodia. A prova que viveram ensinou-lhes que não há idade, nem limitação, nem circunstância que esgote a capacidade divina de surpreender. A promessa cumprida nos dois renasceu em muitos, inspirando nas aldeias de Israel uma confiança quase esquecida. Ainda hoje a história de Zacarias e Isabel sussurra as nossas dúvidas. Quantas vezes oramos e o tempo parece nos calar? Quantas promessas julgamos tardias, sem saber que o ainda não de Deus carrega um já preparado em gestação? Essa narrativa não é sobre dois anciãos premiados com um filho, mas sobre o Deus que reanima sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a esperança fenece, é ali que o Senhor ergue nova vida. Seus caminhos não obedecem ao relógio humano, pois seu tempo é o da eternidade. Se você hoje espera algo impossível, lembre-se de Zacarias dentro do templo e de Isabel em silêncio. Eles duvidaram sim, mas continuaram servindo. A fé verdadeira muitas vezes é feita de passos trêmulos, de orações ditas entre lágrimas, de um coração que permanece mesmo quando os lábios não podem cantar. Deus não esquece o que é oferecido com sinceridade. Ele visita o que está deserto e o faz florescer. E o nascimento de João, o mensageiro que preparou o caminho para o Salvador, é prova de que o impossível é apenas o começo do agir divino. Quando olhamos para nossas próprias esperas, por respostas, curas, reconciliações, podemos reconhecer o mesmo Deus em ação. O mesmo que abriu o ventre estéril de Isabel, abre também caminhos improváveis para nós. Nada é pequeno demais para ser transformado e nada é tarde demais para ser restaurado. O silêncio dele nunca é ausência, é preparação. Quando o tempo se cumpre, os lábios se abrem, o coração exulta e a promessa nasce. Que essa história reacenda sua esperança. Talvez você ainda não veja sinais, mas o Deus que ouviu Zacarias também ouve você. A promessa pode estar em gestação invisível. Confie, persevere e mantenha a fé viva enquanto o tempo divino se aproxima. Ele sempre cumpre o que diz e faz novas todas as coisas. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações sejam encorajados pela fidelidade de Deus.